Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você. No ar, Gotas de Encorajamento. E disse-lhe Jesus: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Em Lucas 17, 32, nós temos a exortação de Jesus dizendo o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. Todos nós temos dificuldade de abrir mão de determinados valores herdados da família ou formado no decorrer da nossa existência. Ficamos presos às coisas da nossa vida como bens materiais ou pessoas, mas quando se trata de seguir a Deus, seguir o Senhor Jesus, nós não podemos ter nada absolutamente que nos prenda. Não podemos mais olhar para trás, porque quem põe a mão no arado precisa olhar para frente, focar em sua meta de seguir a Cristo. O autor aos Hebreus diz assim: e olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus é a nossa referência suprema. Se olharmos para trás, definitivamente não seremos bem-sucedidos na nossa tarefa. Semelhantemente, se quisermos servir o Senhor, a opção de olhar para trás não deve existir. Olhar para trás significa ter uma certa saudade do que nós deixamos, do que nós renunciamos a despeito de Cristo. Jesus nos ensinou acerca disso quando advertiu os seus discípulos: lembrai-vos da mulher de Ló. Além de avaliar o relato do Velho Testamento sobre o que ocorreu com a mulher de Ló, Jesus nos ensina que nós precisamos aprender com ela. O Antigo Testamento está cheio de memoriais que são monumentos ou episódios que não deveriam jamais ser esquecidos. Não para que o povo de Deus ficasse preso à história, mas para que retivesse as lições contidas, entre elas a mulher de Ló. Quando o Senhor tirou Ló e sua família de Sodoma e Gomorra, advertiu-lhe claramente para que não olhasse para trás. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Gênesis 19, versículo 17. Temos duas figuras aqui. Sodoma e Gomorra figuram este mundo perdido que há de ser julgado por Deus. Mas o livramento de Ló e sua família figuram nossa salvação e livramento do juízo e condenação desse mundo. Entretanto, para nós não sermos julgados com o mundo, não basta apenas sair geograficamente dele. É preciso que o nosso coração também saia de lá. Ao ordenar que não olhassem para trás, Deus estava determinando o fim de tudo aquilo. Ele estava selando um novo tempo na vida de Ló e a sua família, sinalizando que encerrava-se ali, portanto, toda a vida de pecado. O que eles precisavam era ter um coração desprendido, predisposto a servir o Senhor. Mas a mulher de Ló desobedeceu à ordem divina. Ela decidiu olhar para trás. Em outras palavras, ela decidiu deixar sua família, que estava a salvo com ela, seu esposo, suas filhas e o seu Deus. Ela decidiu abrir mão da vontade de Deus e pagou um preço alto por causa de sua desobediência.
E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 26. A mulher de Ló transformou-se num memorial daqueles que olharam para trás, daqueles que não se desprenderam do mundo. A palavra hebraica traduzida para olhar é nabat, que significa contemplar, mostrar consideração, prestar atenção. Não fala de alguém que olhou por curiosidade para ver o tamanho do estrago produzido pelo juízo divino. Fala de alguém que tinha o seu coração preso ao que deixou, mostrando com isso consideração pelas coisas que Deus disse que deveria ser abandonado. A mulher de Ló é a figura do comportamento de alguns cristãos nos nossos dias, e por isso deve ser lembrada. Há muita gente que não consegue se desprender das coisas do mundo que Deus os libertou ou se propôs a libertá-lo. Aquilo que um dia te prendeu potencialmente ainda é um perigo. Por isso Paulo advertiu aos Gálatas dizendo: para liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Gálatas capítulo 5, versículo 1. O apóstolo Paulo nos revela que o mesmo jugo da escravidão que nos oprimiu um dia tentará pesar sobre nossos ombros novamente. Precisamos entender que o fascínio do mundo que nos acorrentaram um dia ainda são um perigo para nós depois da conversão. Se nós não quebrarmos os vínculos com o passado, podemos nos ver presos de novo. Assim como a mulher de Ló foi roubada de sua vida, tornando-se uma estátua de sal, podemos também perder a vida de Deus em nós, pelo fato de olharmos para trás. É por isso que a nossa primeira mensagem sempre deve ser de arrependimento. O evangelho é sempre esse: arrependei-vos para alcançar a vida eterna. Esta era a mensagem de Jesus, Mateus 1, versículo 15. Era a mensagem que ele confiou aos apóstolos, Lucas 24, 47. E é um dos rudimentos da doutrina de Cristo, Hebreus 6, versículos 1 e 2. Quando mostramos a alguém qual é a sua atual situação e condição e o preço que Jesus pagou pela nossa libertação, nós precisamos valorizar isso cada vez mais. Então, é preciso estarmos olhando para o alvo, para Cristo, olhando para frente, olhando para o ano de 2022 que se avizinha. Estamos a alguns minutos de 2022. É hora de fazer a travessia. As lições que ficaram de 2021 estão guardadas em nossos corações, mas existe muita coisa que a gente precisa deletar, renunciar, esquecer, para viver de fato o novo ano, com novas atitudes. Não dá para continuar com as atitudes que nos prendem ao passado. Uma coisa que nos faz olhar para trás é nos esquecermos de quem éramos e do preço que foi pago por nossas vidas. Portanto, uma boa forma de nos guardar é manter o nosso coração conscientes destes fatos em todo o tempo. E assim, não mais olharemos para trás, nos conservaremos firmes na fé. Alguns acham que nada devemos fazer por nossa firmeza espiritual. Então é preciso olhar para frente, prevenir-se, acautelar-se. São palavras que indicam atitude e responsabilidade. Temos que seguir em frente com alta responsabilidade. É o propósito
de nos manter firmes, renovar o voto e o compromisso de estar firmado em Cristo Jesus, que é a nossa âncora segura. Deus prometeu jamais nos abandonar, e Ele nos convida a segui-lo, e Ele nos desafia a deixar para trás todo o passado, o mundo, as trevas, o pecado. Tudo tem que ficar no passado. Nós precisamos viver o novo de Deus. Como Paulo escreveu aos cristãos em Roma, andar em novidade de vida. Então vamos viver. Chega de olhar para trás. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou e do preço que foi pago pela sua redenção. Cultive uma vida de busca a Deus e fortaleça-se lendo a sua palavra, orando e se congregando. Senhor, eu oro, eu intercedo nesse último dia do ano, apresentando, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos, para ministrar a tua graça, a tua bênção, a tua paz. Renova-os, fortalece-os em ti, Senhor. Nós queremos olhar para frente, olhar para ti, Jesus, o autor e consumador.